Meus queridos, como vocês estão, meus amores? Sou Ana Cristina Guedes, enfermeira e apresentadora desse programa Conexões que Transformam. Um programa que vai falar de saúde baseada em evidência. Nossos convidados são profissionais de saúde. Eles trabalham cuidando de pessoas. Eles escolheram isso. São professores, são doutores, estão mestrando. Então, olha, tem muita informação. Vai ter música. Vocês vão ser presenteados com esse programa. Então, acompanhem, fale com seus amigos. Vocês querem se cuidar de maneira preventiva? Querem conhecer as práticas integrativas que estão inseridas no Sistema Único de Saúde? Então fica aqui com a gente. Tem a Silvana Cândido, que ela é enfermeira, ela é psicanalista, ela vai contar a história dela, que é linda. Tem a Andréia Xavier, ela é cirurgiã dentista, maravilhosa também, ozonoterapeuta, vai falar da saúde bucal da gente. E tem o Misael Medeiros, que é o biólogo, tem uma imensidão também de conhecimento, principalmente com a fitoterapia. Vocês vão amar, cada um com uma história linda e maravilhosa. Eu já agradeço a cada um de vocês por estar aqui presente, porque eu sei que é difícil, todo mundo, né, tem seus afazeres, então eu agradeço de coração mesmo, tá, gente? Então vocês têm muito para aprender aqui com a gente. Tira dúvidas, entra no site lá, www.radiotropicalwebbrasil.com.br e coloca lá no chat o que vocês acharam, o que vocês querem, tá? As dúvidas que vocês querem tirar, tem muita coisa aqui para vocês aprenderem, tá bom? Então vamos lá começar? Vamos começar com a Silvana Cândido? Vamos. Boa noite, borboletas. Isso! Fala do seu projeto lindo, Silvana, que você tem de ressignificar, de cuidar de pessoas com ansiedade. E começou tudo com uma história linda sua, não é isso? Isso, exatamente. Na verdade, a psicanálise chegou na minha vida porque eu precisava ser cuidada. Mas você também é profissional de saúde há mais de 30 anos, assim como eu, e sabe que na década de 80, na década de 90, infelizmente, a saúde mental no Brasil foi negligenciada. Graças à reforma psiquiátrica, que houve uma revolução. Quem nunca leu, leia, sugiro sempre. Leia o Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela, para vocês terem uma noção do que faziam. Isso foi em Minas Gerais só. Qual o nome dela? Eu não sei o nome, eu sempre esqueço o sobrenome, mas é a jornalista Daniela. O livro Holocausto Brasileiro, que conta o que acontecia com os doentes psiquiátricos de Minas, nesse hospital psiquiátrico em Minas. Então, eu tinha muita crise de ansiedade, mas eu sempre tinha muita vergonha, porque naquela época diziam que quem tinha ansiedade sofria de piti. Muitas vezes eu vi paciente chegando e todo mundo, isso é piti. Então eu não sofro de piti, imagina, nunca. Só que Deus me abençoou com uma menina linda, perfeita, só que aos 2 anos de idade começou a ter crise convulsiva, não parava de ter crise convulsiva. Foi diagnosticado através de exame foco epilético frontotemporal esquerdo, de eclepsia, e na tomografia foi visualizada uma agenesia cerebral. Uma má, para quem não sabe, né? Uma má formação cerebral. Para quem não entende melhor ainda, quando se fala paralisia cerebral. A paralisia cerebral, como? Uma pessoa que nasceu perfeita até os 2 anos de idade e agora eu me deparei com uma criança que tinha dificuldade para andar, tinha dificuldade até para urinar. Então, vamos assim. E nesse desespero, as crises convulsivas não paravam, e sendo enfermeira, já sabendo que daria, eu recorri ao único que pode recorrer, que é o Deus do impossível. No meu quarto eu clamei, e ele mandou uma missionária no meu trabalho dizendo que ouviu a minha oração e que ele curaria a minha filha, que a minha filha não ficaria em cima de uma cama. Mas eu precisei fazer a minha parte, eu precisei agir. Eu vendi o meu carro na época, custeei, porque naquela época minha filha hoje tem 29 anos, então hoje, graças a Deus,
Creio que por muitas orações minhas e da minha igreja também isso aconteceu, mas naquela época não custeavam, né? Terapia, fono, psicomotricista, nada disso. Era custeado, eu precisei vender meu carro. Na época eu morava em Piabetá, Magé. Então o tratamento só tinha em Petrópolis, nós íamos a Petrópolis fazer o tratamento. E Deus trouxe um pastor abençoado, meu pastor Elias, que eu amo, lá da Igreja Cristã Renovada, do Jardim Novo Horizonte. E ele toda sexta-feira levava todo mundo para o monte, colocava a Gabi e todo mundo impunha as mãos sobre ela e profetizávamos sobre a vida dela. Mas antes, primeiro nós orávamos. Primeiro a gente orava, ficava no colo de papai e só depois impunhamos as mãos sobre ela. E aí, quem quiser saber mais do livro O Amor, a Ciência e a Fé, estou lançando agora em agosto a segunda edição do livro, uma versão revisada, com exercícios para ajudar os leitores no desenvolvimento humano. Mediante a tudo isso, eu falei, Senhor, eu sou enfermeira, tenho crise de ansiedade, fui diagnosticada de transtorno bipolar, fazendo meu tratamento no IPUB, sofri internação, ou seja, agora eu tenho um diagnóstico que a sociedade acha que é louca. Como que eu vou contar para o mundo, já que eu prometi ao Senhor, contar para o mundo que o Senhor continua curando e ainda mais usa os seus profissionais de saúde quando o Senhor quer? Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Ele pode curar através do que Ele quer, inclusive de nós, que somos profissionais. Mas como? Que agora eu com um diagnóstico de bipolaridade. E aí ele começou a me dar o conhecimento. Conheci a psicanálise, conheci o toque terapêutico, que eu vou estar palestrando lá no congresso, no 5º congresso de práticas integrativas, vai estar lá no Fórum de Ciências da UFRJ. Então, o toque terapêutico de doutora Dolores Krieger, uma tese de doutorado de 1972, chegou às minhas mãos para eu poder estudar. E a arte-terapia. A arte-terapia é uma prática integrativa também, que está aí no SUS, e ela nos ajuda a expressar as nossas emoções. E aí eu estou fazendo o mestrado em saúde bio, porque o ser humano é bio, é físico, é corpo físico, é psíquico e é social. O que Florence Nightingale dizia, o ambiente que você está inserido faz muita diferença, é isso aí. E aí, nasceu o milagre e eis-me aqui para poder contar para vocês. Então, é verdade, gente. Assim, eu já li esse livro dela, é maravilhoso. Ciência, o amor, a ciência e a fé. E a fé. Porque assim, a gente está falando de religião, a gente está falando de religiosidade, de Deus, que todo mundo, né, acredita. E realmente essa imposição de mãos, que é uma prática integrativa, ela já usou naquela época sem saber que era prática integrativa, né? E ajudou a ela, ajudou a filha. Realmente o livro é maravilhoso, né? Muito bom mesmo o livro, eu já vi. Se vocês quiserem, tem lá meu depoimento. Fala seu Instagram pro pessoal poder te acompanhar. Quem quiser me acompanhar, saber mais da história, @Silvana Cândido Oficial. Tô no TikTok, tô no Instagram, tô no Thread, tô no YouTube. É escritora, poetisa, isso que ela falou da arte-terapia, maravilhoso, né? Agora eu tô querendo cantar também. Olha só, gente, pessoal. E você viu que ela falou de evidência, ela está mestrando em cima dessa questão aí. A gente está falando de ciência, né? De corpo, mente e alma. Nossa mente interfere no nosso corpo. Então, assim, veja onde vocês estão frequentando, o que vocês estão falando, o que vocês estão escutando. Isso faz toda a diferença, gente. É cuidar do corpo físico, da alma e da mente. É o que eu falo todos os dias no meu Instagram, gente, se vocês quiserem me acompanhar, Ana Guedes Ozônio. Todos os dias eu falo que Deus acompanhe, gente, que Deus nos proteja, que esteja no nosso coração e na nossa mente. E agradeça a Deus. Isso aí é minha oração de todos os dias, de agradecimento, pedindo que Deus esteja no meu coração e na minha mente. É o que eu peço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês, na mente de vocês e abençoe a família de vocês. Então fique aqui, que vai ter mais conhecimento, não só com a Silvana, mas com os outros palestrantes. Como eu falei,
ciência, saúde baseada em evidências. Vocês vão amar, tem muito mais aí para vocês terem esse conhecimento, tá bom? Vamos lá? Que tal a gente escutar uma música da Silvana Cândido? Não falei para vocês que ela é poetisa também? Ela escreveu uma música linda, 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 linda. Vai tocar aí para vocês agora na rádio, aproveitem. Daqui a pouco a gente está de volta, tá? Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Olá, meus amores, nós voltamos agora para falar com uma convidada, aliás, essa convidada, que é a Andréia Xavier, cirurgiã dentista, ela é ozonoterapeuta. E tem que confessar uma coisa para vocês, foi ela que me apresentou a ozonoterapia. Vocês não sabem, mas eu sou enfermeira, ozonoterapeuta, e quem me apresentou a ozonoterapia, como eu falei, foi a Andréia Xavier. Gente, a ozonoterapia está dentro das práticas integrativas do Sistema Único de Saúde desde 2018. As práticas integrativas, no total, são 29. Tem a imposição de mãos, que ela domina mais, tem a ozonoterapia e tem a fitoterapia, entre mais 29 práticas. E voltando, já que a gente vai falar sobre a ozonoterapia e outras coisas da saúde bucal, que a Andréia vai tirar bastante dúvida aqui pra gente, a ozonoterapia é muito importante para você que quer conhecer, que quer se tratar de maneira complementar com a ozonoterapia. É muito importante você procurar um profissional que sabe interpretar seus exames laboratoriais e faça a sua reposição de nutrientes. Porque para você fazer a ozonoterapia, você precisa estar nutrida e hidratada. Certo? Inclusive a fitoterapia, que é uma terapia complementar, você pode fazer uso da fitoterapia, que está aqui o biólogo, né, o Misael Medeiros, que vai também te dar várias dicas maravilhosas de como você fazer os seus chás em casa, medicinal mesmo, uma coisa assim séria, como eu falei, saúde baseada em evidência, tá bom? Então vamos lá, Andréia, vamos falar da sua trajetória, agradecer porque você me apresentou a ozonoterapia, né? Sim. Pode falar, Andréia, se apresenta aí para os nossos queridos que querem saber de saúde, não é isso? Aham. Em 2014, eu conheci a ozonoterapia e a terapia neural. E aí eu fui seguindo por essa área. O Conselho de Odontologia foi o primeiro conselho a aceitar a ozonoterapia, a reconhecer, né, como uma prática. E a partir daí os dentistas, em outras situações também, eles também são os pioneiros, né? E aí eu comecei por essa área, eu sou periodontista, minha primeira graduação, e aí a gente usa no consultório o ozônio para todas as especialidades, né? Tem as especialidades que eu não faço, mas tem profissionais no consultório que fazem esses outros tratamentos, né? Os canais que são feitos no consultório são todos eles feitos com ozônio, né? O pré-atendimento,
o paciente recebe água ozonizada, o pós-atendimento, a gente faz as profilaxias com cremes que tem ozônio também. A harmonização orofacial hoje em dia eu só faço com ozônio, eu não faço mais com toxina ou outra coisa que possa vir a causar algum dano posterior no paciente. Para tratar das cáries, a gente paralisa primeiro a cárie com óleo de girassol ozonizado, né, da Real Energia, que é uma das empresas que eu represento também. E só fazemos dessa forma, né? A finalização também da harmonização é com os óleos. Para quem não sabe como é que se faz uma harmonização com ozônio, a gente colhe o sangue do paciente, coloca numa centrífuga e mistura com gás de ozônio e coloca novamente. Não precisa os termos técnicos, né? Isso, é uma partezinha do sangue, não é isso? Isso. E aí a gente recoloca, porque as rugas falam sobre o corpo. A gente trata de forma não só a equilibrar a boca, mas a gente equilibra um corpo inteiro. Através da boca, seja tratando de uma cárie, seja reintegrando um implante, seja tratando uma doença periodontal, seja tratando um herpes, onde a gente usa também os produtos ozonizados ali para colocar dentro do laser biofotônico para tratar da herpes. Outras lesões, né, bucais. A gente identifica, a gente faz diagnósticos através da boca, através de uma língua, através de um dente que esteja cariado, através de uma sensibilidade dentária, né, dentinária. A gente consegue fazer o diagnóstico e não só fazer o diagnóstico, a gente consegue tratar também o corpo através do que acontece na boca. Onde eu estou fazendo medicina chinesa também, e onde os meridianos são mais fortes, dentro da boca. Então a gente consegue tratar aquela área, ou com uma aplicação de ozônio injetável também, ele vai sinalizar para o corpo, para a área em que está doente. Ou seja, o ozônio é maravilhoso na parte da odontologia, né? Que nem você está falando. Sim. Então, assim, você estava falando, você uma vez falou comigo sobre o enxaguante bucal. E assim, a água ozonizada, que nem todo mundo consegue ter água ozonizada em casa, e nada de comprar água ozonizada, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vocês têm que procurar realmente, que a água ozonizada a gente faz e tem que usar. Isso, mas tem geradores técnicos hoje em dia que são muito baratos e que as pessoas podem usar, né? Para higienizar frutas, para colocar os alimentos, para fazer higienização bucal. Então, elas podem ter esse acesso para fazer remoção de maquiagem. Então, quem tiver com mais dúvida para tomar banho, então quem tiver mais dúvidas sobre esses detalhes, são muitos detalhes, né? E fala o seu Instagram para o pessoal entrar em contato com você e tirar dúvidas sobre essa parte da higiene bucal, ou então da harmonização também facial, né? Por que não? O meu Instagram é @doutora, né, DRA, aí você dobra o A, DRA, Andréia com I, Xavier com X, dentista. E o WhatsApp é 21 980 69 5229. Você consegue falar com a gente, tem pessoal de apoio que passa as dúvidas para mim, eu passo de volta e conseguimos conversar. Mas assim, em casa, o que a pessoa pode usar assim, em vez do enxaguante bucal? O que você falou do enxaguante bucal? Que tem muita gente que usa. A gente não tá falando de marca, gente. Tá falando de enxaguante bucal que a pessoa tem mania de usar. Fala aí. Então, essa opção que eu acabei de falar agora, de comprar um gerador técnico, ele vai ter esse gerador pro resto da vida. E não vai ser só pra boca. Vai usar em tantas outras coisas. Que vai lavar cabelo, como eu falei, rosto, fazer o enxaguante, então vai ter que ficar comprando toda hora. Se você somar, contabilizar o quanto você gasta, né, dali do enxaguante, que tem produtos como sem flúor, que é neurotóxico, cancerígeno, entrando na tireoide antes do iodo.
Então, tirar o flúor e acrescentar ozônio na vida é uma ótima ideia. E aí, o quanto você gasta num enxaguante, se você somar em um ano, você comprou mais de um gerador. E ele vai durar muitos anos. É isso aí. Vão ter outros benefícios além desses, do que só o da boca. Mas essa opção de usar um creme dental sem flúor e com ozônio, ou simplesmente usar um óleo de girassol ozonizado. A gente paralisa a cárie com óleo de girassol ozonizado. Maravilhoso. Mas me diz, como que você conheceu a ozonoterapia? Assim, por que você se apaixonou? Porque você viu os resultados? Porque agora tem uma lei, né? Se vocês não sabem, nós temos uma lei sobre ozonoterapia, uma lei federal que regulariza a ozonoterapia desde 2023. Que regulariza a ozonoterapia em todo o território nacional. Como ela falou, o Conselho Federal de Odontologia regulamentou em 2015, a enfermagem em 2018, depois teve uma nova regulamentação em 2020, aí depois veio o fisioterapeuta. Eu já falei aqui, gente, a lei federal tem lá relatando todos os profissionais que podem se habilitar. Um deles é a odontologia, que está a Andréia Xavier aqui falando com a gente. E você viu que ela falou sobre os exames de sangue, isso é muito importante. O que o ozônio pode fazer no nosso organismo e o que os outros produtos podem fazer, como ela falou do iodo, que compete, né? Com flúor, melhor, o flúor compete com o iodo, e não é só o flúor, tá? O bromo, o flúor e o cloro. Isso, né? Compete. É só o que eu tô falando, como a gente está falando aqui de saúde baseada em evidências, a gente está colocando aqui nome para vocês que qualquer pessoa pode ter acesso ao Google Acadêmico. E bota lá, gente, todo mundo tem acesso. O que eu tô falando do ozônio, por exemplo, em diversos países, não é só aqui. Tá? E as práticas integrativas, gente, tá no SUS. Todos deveriam ter acesso, pelo menos informação, tá? Isso, então, o custo que reduziria dentro da odontologia mesmo, com isso daí? Não só no odonto, né, mas em outras áreas. E cuidado com os profissionais, porque na hora que você não volatiliza flúor, maravilha. O quanto aquele profissional que está exposto, 20, 30, 40, 50 anos, como minha mãe, mais de 60 anos, dentista, e você trata dela, né? Chegou no ponto em que chegou, e se tivesse esse cuidado, se tivesse esse conhecimento antes de não prescrever e de não volatilizar dentro do consultório. Olha que linda, ela está falando da mãezinha dela. Ela me apresentou a ozonoterapia. Isso é... Eu fico até emocionada. Mas ela me apresentou a ozonoterapia. Aí eu vou falar com vocês, Ela chegou e falava sobre ozonoterapia comigo, eu não conhecia. Aí eu falei assim, nossa, que mulher é essa que não para de falar de ozonoterapia? Que negócio é esse de radicais livres? Não é, gente? Aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Aí, como eu sou muito estudiosa, todo mundo sabe disso, fui lá com o meu notebook e comecei a pesquisar para cuidar de feridas, né? E aí depois eu vi que tinha várias evidências, vários artigos, comecei a estudar antes de me habilitar. Né? E eu assim, gente, cuida de artrose, cuida de feridas, tá lá, tem diversos, bota lá artrose, fibromialgia, dores crônicas, não, é maravilhoso, não é milagre, tá, gente? É ciência. E aí, hoje, como ela falou, né, a mãe dela exposta a muitos desses produtos, foi também dentista, a mãezinha dela, e hoje a mãezinha dela tem um dodói, que eu cuido desse dodói dela. Com ozonoterapia. Olha só, gente. O dodói é famoso, né? O dodói, eu falo dodói. E se Deus quiser, né? Com a oração, né? Pedindo a Deus também. E com a ciência, que é tudo junto, né? Corpo, mente e alma, não é isso? Então, assim, eu agradeço você por ter me apresentado, que eu acho que foi você que trouxe a gente aqui, gente. Porque você me apresentou. Vamos ser é verdade, gente. Vou parar pra pensar. Foi o André que trouxe todo mundo pra cá. Porque ela me mostrou o que era ozonoterapia. E eu pensei, gente, eu sou humilde mesmo, mas eu tenho que falar, e eu gosto de reunir pessoas. Ela me conhece há anos, eu reunia pessoas. Fala quantos anos? Por mais de 30? 28 anos. Então, porque a gente tem de servidora pública, né? Da UFRJ. A gente se conhece tempo e eu sempre reuni pra festa, você já cansou de ir em festa, né? Hoje eu reúno profissionais de saúde para falar de
de evidência científica, nós temos professores, a gente incentiva a produção de artigos científicos para publicação. Tem a Andréia aqui, né? Maravilhosa. A gente vai pedir agora, gente, uma música maravilhosa, vocês tomarem uma água, que depois a gente fala com o Misael, que ele também tem várias coisas, tanto para a boca quanto para o estômago, para a nossa saúde também. Tá ok? Tomar água ionizada. Tomar uma água ozonizada. Que a André tá aí. Uma música para vocês. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Meus amores, estamos de volta. E agora a gente vai passar a palavra aqui para o Misael, que é Misael Medeiros, que é biólogo, apaixonado pelas práticas integrativas. Ele domina muito bem a fitoterapia. O que é fitoterapia? Que é uma prática que está no SUS também. É a medicina das plantas, as plantas medicinais. Então ele vai dar várias dicas aqui e vai contar pra gente, né, Misael, como que você se apaixonou pela fitoterapia, e agradecer novamente por você participar do nosso seminário. Ele está no nosso seminário, que acontece todos os anos, tá? Lá no Fórum de Ciência e Cultura, e a gente fala sobre as práticas integrativas do SUS, principalmente a ozonoterapia, que também está no SUS. Tá? Então, agradeço por você estar aqui, agradeço por você participar do nosso seminário. Tem uma live com ele maravilhosa, tá? Tanto no meu Instagram quanto no Instagram dele, que ele dá uma aula de... Eu costumo dizer que eu aprendo muito com os palestrantes. Sim. E agora vamos lá, se apresenta. Então, meu nome é Misael Medeiros, sou biólogo, atuo há mais de 2 décadas na saúde, né? E amo a fitoterapia, né? A fitoterapia, ela advém das populações, né? Mas, desde que o homem existe, a fitoterapia está junto. E o que acontece? Quando a gente vê os medicamentos sintéticos, né? O primeiro medicamento sintético, é o ácido acetilsalicílico, só tem 150 anos. Que é uma árvore norte-americana de salgueiro. Então os indígenas utilizavam já. Então, na verdade, a gente resgatar esse conhecimento, porque 80% da população mundial, antes de buscar uma unidade básica de saúde, faz recurso da fitoterapia. Isso, a OMS trabalha com essa questão. A gente tem mais ou menos 71 espécies que são utilizadas pela Anvisa,
que tem reconhecimento. Digamos assim, a fitoterapia trabalhando com evidências, né? Temos o guaco, micânia aglomerata, que serve expectorante bronquidilatador. Temos a garra do diabo, que é um anti-inflamatório muito bom. Temos outras espécies, até a pomada ginecológica de aroeira, o pessoal fazia antigamente o quê? Banho de assento. E hoje temos uma pomada ginecológica que era ofertada nas farmácias do SUS. Agora temos essa pomada que dá para ser comprada também. Então, como que a gente pode fazer um chá? Chá por infusão ou decocção? A gente ferve ou não ferve a planta? Quais as partes que a gente vai ferver? Se é flores, se é folha. Folhas e flores geralmente não fervemos, porque pode perder o metabólito secundário, que é o princípio ativo, né? O guaco ele tem uma substância chamada cumarina. Se a gente ferver a determinada folha, ela pode volatilizar. Então, o que a gente faz? Faz a infusão, que é ferver a água, apagar o fogo, jogar a planta e abafar. Por 10 minutos está fazendo esse processo. A decocção só fazemos com cascas, raízes e frutos. O que me levou muito a isso, a fitoterapia, a fazer xarope, foi a minha avó. Minha mãe sempre fazia xarope para mim. Tinha muita bronquite na infância, né? Graças a Deus não tem mais, né? Foi curado, digamos assim, que bronquite não tem cura, né? Segundo a ciência, né? Digamos assim, fiz muito xarope de aça-peixe, de outras espécies que existiam no nosso quintal. Então, hoje a gente trabalha tanto em unidades, em outras comunidades. Temos um projeto chamado Saciar, que fazemos também um curso de geração de renda com fitoterapia, resgatando esse conhecimento, uso extemporâneo das plantas, né? Junto com atividades, shampoo contra ascabiose e pediculose, xarope expectorante bronquidilatador, pomadas com plantas, né? Fazer tintura mãe, ensinamos a comunidade lá nesse projeto Saciar. A gente tem pós em fitoterapia também, em prescrição também. E fazemos algumas oficinas, né? Ensinando e resgatando e trocando ideias, porque é uma rede, né? Eles têm muito a conhecer, né? Porque a fitoterapia, muito conhecimento popular, não é registrado, sistematizado. Quando aquela pessoa que tem um conhecimento muito grande falece, infelizmente, aquele conhecimento não tem mais, perde-se esse conhecimento. Então, registrar, conhecer a planta também que está usando, porque às vezes a pessoa fala assim, eu conheço o boldo. Mas existem no mínimo 3 espécies que a gente denomina boldo. Plectanthus barbatus, que é o boldo peludo, né? Que é aquele boldo que o pessoal pode utilizar, fazer uso interno. Tem o alumã, que é o boldo de árvore, é um boldo que é o boldo chamado boldo baiano, também dá para fazer chá dele. Tem um boldo chamado boldo do Chile, né? Boldo chinês, que é um boldo pequenininho rasteiro. Esse tem substância hepatotóxica, ou não tem nem estudo deles para comprovação e a população usa de forma interna. Não deve usar, que nem um confreio. Um confreio na década de 70, digamos assim, nas Olimpíadas, a pessoa utilizava para dar massa muscular. Aí, um grupo de atletas, né? O brasileiro, vamos tomar um confreio também, se é bom, mas só que ele não era um atleta de alto rendimento. E ia bioacumulando no fígado hoje, que tinha alcaloides, né? E acumulado no fígado agora. Depois tiveram um grupo tiveram mortalidade parecendo com a cirrose. Não bebiam mais isso e bioacumulando. Hoje o confrei é proibido o uso interno pela Anvisa hoje. Uso do confrei. Então, conhecer a planta, saber qual espécie, onde cultivar, se é perto de esgoto, se não, perto de um valão, se passar, tem que ter no mínimo 100 metros de espaçamento, onde tem córregos, então onde passa esgotos ali. Onde cultivar aquela espécie, se a espécie tem identificação botânica ou não, isso é importante. A gente vimos um caso, digamos assim, nem de planta medicinal, de uma família que comeu uma falsa couve em Minas Gerais e teve uma intoxicação. Então, reconhecer a espécie é importante saber, porque babosa tem mais de 100 espécies de babosa no mundo inteiro. E a espécie que a gente conhece, que tem conhecimento científico, é a aloe vera. Então, reconhecer a espécie eu acho que é importante nesse processo. E é difícil, né? Tem que ser um especialista, né? Sim, isso? Claro. Você também tem um horto também que é credenciado, que tem aquela planta específica, né? Utilizar aquela planta, saber o uso correto, o período, porque a gente tem essa fala, se é natural, não faz mal, não é isso. Porque vou tomar chazinho, vou tomar
interrupto e lugar da água. A gente fala chá é chá, água é água. Entre o medicamento e o remédio, o veneno e o remédio, está o quê? A dosagem. Então, reconhecer que esses medicamentos têm interações medicamentosas, têm efeitos colaterais, tem gestante que não pode utilizar, criança menor de 18 anos, dependendo da espécie, não. Algumas plantas para hipertensão diabética também não pode utilizar. Então, tudo isso tem que ter esse manejo correto para a utilização de uma planta mais segura. Isso tem que conhecer. Gente, é muita informação. Eu, quando fiz a live com você, eu amei. A gente tem que ficar repetindo várias vezes, né? Passa seu Instagram para as pessoas poderem tirar dúvida com você, que é muita informação. Passa aí. Misael Medeiros, Medeiros.9023. Isso, Misael Medeiros. 923. 923, gente. E também você pode também, quem for aqui do Rio de Janeiro, entre em contato com ele, que ele tem alguns projetos presenciais aqui no Rio de Janeiro. Inclusive a pós-graduação, não é isso que você falou agora? Que eu fiz a pós-graduação. Eu tenho cursos também de paisagismo, também numa outra área também que a gente ministra em Maricá, e tem uma que a gente ministra em Campo Grande, um curso voltado para geração de renda e fitoterapia. Então, com um projeto chamado Saciar, um projeto social dentro de uma determinada localidade lá. Que maravilha, gente. Vocês têm que aproveitar, vocês que estão daqui do Rio de Janeiro, aproveitem essa oportunidade, é muito conhecimento. E como eu falei, não é saúde baseada em evidência, o Misael, ele é mestrando, ou já terminou o mestrado aí? Ainda não. Está mestrando, para a gente entrar no mestrado, a gente tem que reunir diversas evidências científicas, não é isso? Sim. Você que está mestrando também, você que já fez também vários outros cursos, a gente precisa de evidência científica para isso. Então, o que ele está falando aqui é aquela medicina lá dos nossos avós, do nosso tempo, mas tem muitos estudos hoje, que nem esses profissionais que você falou, né, que ficou usando. Sim, pessoas que acabaram usando de uma forma incorreta e acabaram bioacumulando aquelas substâncias. Tem plantas que são para uso interno, tem só para uso externo. A gente tem que reconhecer e, digamos assim, ver a dosagem daquela determinada planta para não sair tomando de qualquer jeito. Às vezes, punhado não representa uma dosagem, nem quantidade de folhas, porque tu pode ter folhas pequenininhas ou folhas grandes. Pode ter um punhado aqui, minha mão para dela, olha só. Pode ser um jogador de basquete, né? Então, uma quantidade muito exorbitante que eu pegaria. São 2 colheres de sopa que equivale para 150 ml de água. Para você fazer, às vezes 2 ou 3 vezes, dependendo da planta. Não pode ser uma quantidade muito grande. A gente faz um chá, do chá só dura 24 horas. A gente faz 1 litro de chá e deixa na geladeira lá, e aquilo porque tem uma estabilidade muito pouca. Porque você vai extraindo o princípio ativo, por quê? Por causa do calor. Mas só que a água não vai guardar ou deixar aquele material ali que não venha estragar. É isso aí, é muita informação, não é isso? Muita informação e maravilhosa, gente. O nosso tempo está acabando, né? Mas eu mesma estou aqui muito satisfeita com a presença de vocês. Vocês anotem, vai ficar na descrição lá da rádio, lá aqui na descrição do vídeo, o Instagram de cada um deles. O meu Instagram, que é Ana Guedes Ozônio. Tem lá o Instagram na minha bio, do Instagram de cada um deles, da Silvana, da Andréia e do Misael. E dos outros palestrantes também, se vocês desejarem. Quem for aqui do Rio, gente, não percam. Aqui no Rio, não só eles, mas outros palestrantes da área da saúde, com diversas evidências científicas, vão estar palestrando lá no Fórum de Ciência e Cultura. Vocês forem aqui do Rio, um evento presencial, para vocês tirarem as dúvidas. E podem conhecer eles pessoalmente. E agradeço as mensagens que vocês estão me enviando, que vocês vão me enviar. Eu agradeço muito a mensagem de vocês. É isso aí. E é o quê? Vamos com a poesia aqui da Silvana. Vocês querem fazer alguma pergunta para ela? Ou você quer fazer para eles? Vamos falar de considerações finais de cada um. As considerações finais de cada um de vocês.
É isso, vamos lá. Vamos lá falar de vocês, no caso, a Silvana. Vamos terminar por último com a Silvana, que a Silvana vai falar uma poesia pra gente, pra terminar bonito. Mas uma consideração, assim, uma coisa muito importante que você gostaria de falar para as pessoas sobre a fitoterapia, principalmente, você Sim, que você tem claro. outras práticas. Então, a fitoterapia, devemos a cada dia ter conhecimento da planta, usar e se apropriar, porque existem infinitas plantas que às vezes estão deixando de ser usadas, né? Por causa da mídia, né? Então, às vezes, a gente poderia ter mais pessoas imbuídas, né? De pesquisar, de conhecer, de se aprofundar nas plantas medicinais, que faz parte desse universo, desse mundo onde as pessoas estão. Não é porque só tem determinado medicamento e as pessoas esquecem a fitoterapia. A fitoterapia está em voga, tem tradição, tanto dos povos, né? Então, às vezes, é deixado de lado sem um determinado conhecimento. Conhecer e utilizar. É isso aí. Vamos lá, Andréia. E aí, as suas considerações finais para o pessoal para procurar odontologia? Então, Se tiver em casa. as pessoas estão muito acostumadas com a odontologia tradicional, né, com as especialidades convencionais. E eu fui entrando por uma outra área, né, Da integrativa. a integrativa, né, tanto é que aí fui para esse lado mais ainda da imunoterapia integrativa para poder tratar realmente do corpo através da boca, né, fiz a ozonioterapia, terapia neural, barras de axis, facelift, estou fazendo a medicina chinesa, suplementação quântica, fatores de transferência. E essas práticas integrativas eu atendo na Barra, no Península Office. Lá são só as práticas integrativas, a gente nem trabalha com a odontologia tradicional. E na Vila da Penha também. Na Barra é no Península Office, na área da Península mesmo, né, que é uma área específica dentro da Barra da Tijuca, e na Vila da Penha, na Praça do Carmo. E tem uma equipe onde todos fazem essa parte também da ozonioterapia, né? Dentes que não se movimentam, em que a gente coloca o ozônio para poder movimentar. Os canais, como eu falei, são exclusivamente com ozônio, a periodontia. A gente não usa nenhum produto dentro do consultório que possa causar alguma lesão, algum efeito colateral posterior. O ambiente é livre de flúor, de mercúrio. A gente não trabalha com nenhum produto, como eu falei, que venha a ter algum efeito. E com a quântica também, né? A ideia é de fazer a harmonização só com ozônio e com produtos quânticos. E tirar algum produto que tenha algum outro dano dentro da odontologia tradicional, a gente coloca sobre um equipamento quântico para tirar aquele efeito do que aconteceria ali, ou até mesmo colocar dentro de um bag, né, de um saco de ozônio para poder cuidar da ferida. Isso, para poder cuidar da ferida e para poder esterilizar também o ambiente do consultório, né? As cirurgias que nós fazemos são sempre com ambientes controlados por ozônio. E aí, quem tiver mais dúvidas, é só entrar no Instagram da Andréia. E aí, Silvana, considerações finais, com você que é mestranda agora, botando evidência, saúde baseada em evidência, gente. Ela está mestrando, muito estudo, gente. Todos nós aqui, né? Todos nós. Simplesmente você é a imagem e semelhança de Deus. E faça o que você estiver fazendo, passando agora, faça o que Jesus ensinou. Que foi esse caminho que eu encontrei a minha cura e a cura da minha filha. Fui pro meu quarto, me ajoelhei e falei com o único que poderia me ajudar. E ele me encaminhou. Me encaminhou para os médicos, para os psicólogos, para os psicanalistas, para os enfermeiros, para os livros e para a arte. E se apresentou, né? Através do amor. Ele é o próprio amor. E façam isso durante o dia. Parem, respira, medita, fala com ele, porque ele está em você. Ele é imutável, ele não mudou. E quando eu estava no pior dia da minha vida, eu fiz essa poesia é uma poesia que foi publicada em 2024, foi premiada. Solidão entre bilhões, no vasto oceano da humanidade, onde bilhões de almas se cruzam, me vejo navegando solitário, com sonhos no mar revolto, em meio a tantos rostos,
cada um preso em sua jornada. Sinto-me como uma estranha, buscando um porto. Mas quem ouvirá minha voz? Quem entenderá meus anseios? Uma saudade inexplicável bate forte em meu peito. Sigo em meio à multidão e à solidão. Vozes ao meu redor falam do que é passageiro, enquanto eu busco sentido em algo eterno verdadeiro. Volto-me para perguntar, até paraiar, uma resposta. O que você achou? Temo que os homens riam do que Deus plantou no meu coração. Mesmo na escuridão, há uma luz que me guia. Na busca pelo divino, no silêncio da alma vazia, um dia sei que vai chegar, o dia que eu não canso de esperar. Ele vem me buscar até as borboletas chegarem. Vou navegando nesse mar de imensidão, com minha fé em Deus e a esperança. São elas que me sustentarão. E no futuro, quando ele vier, todos aqui desejarão bem. E juntos vamos encontrar o que no fundo da alma sempre quisemos achar: amor. Nossa! Maravilhoso, gente! Então, como ela falou, a arte-terapia é uma prática integrativa, tá no Sistema Único de Saúde. A musicoterapia, tá? A imposição de mãos, a ozonoterapia, a fitoterapia, é uma prática integrativa que está no Sistema Único de Saúde. E sabe como que entrou no Sistema Único de Saúde? Através das políticas nacionais de saúde. É um grupo de cientistas, de professores, doutores que analisaram aquelas práticas integrativas, viram que tem evidência científica, que tem comprovação científica, resultados, e introduziram no Sistema Único de Saúde. Então, a musicoterapia, a arte-terapia, né, um combos aqui, né? E ela tem um trabalho, dicas muito bacana para quem tem ansiedade. Então, olha só, gente, eu conto com vocês no próximo programa. Vai ser o Marlon no dia... A próxima terça-feira, tá? No dia 11, vai ser o Marlon aqui, também um apresentador desse programa, Conexões que Transformam, no mesmo horário, 18h30. E o meu próximo programa vai ser no dia 18, terça-feira, às 18h30. Também aqui pela Rádio Tropical Web Brasil. De novo, vou trazer palestrantes para falar sobre saúde. Então, deixa aqui suas considerações, deixa aqui suas perguntas, suas dúvidas. Entra no Instagram nosso para vocês poderem tirar essas dúvidas e entre no Google Acadêmico, tá? Que lá tem, bota lá o Google Acadêmico, artigos científicos, artigos randomizados, vocês vão encontrar diversos. E as práticas integrativas do SUS. E no dia 13 e 14 do seminário. E o seminário no dia 13 e 14 do dia... Então tem o Marlon dia 11, grava aí, gente, o Marlon dia 11 aqui na Rádio Tropical Web Brasil às 18h30. E no dia 13 e 14 lá no Fórum de Ciência e Cultura no Flamengo, mas é um evento presencial, com todos esses palestrantes aqui com diversa evidência científica, saúde baseada em evidências. E no dia 18 eu vou estar aqui novamente com mais 3 palestrantes maravilhosos, também profissionais de saúde, também professores, doutores, mestrandos. Vou estar aqui trazendo para vocês no dia 18, aqui no programa Conexões que Transformam, nessa rádio maravilhosa, Rádio Tropical Web Brasil. Espero vocês, tá ok?